Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Lucas 15, do versículo 17 até o 24. É uma passagem grande, então vou ler apenas alguns versículos que falam sobre a parábola do filho pródigo. Diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esta parábola foi contada por Jesus. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que o pastor vai atrás, e ele conta a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ao contrário da ovelha perdida, o pai não vai atrás. O filho pródigo, o pai ele não vai atrás, ele que retorna à casa do pai, né? Esta parábola conta a história de dois filhos. Um pai ele tinha dois filhos e um deles decide sair da casa do pai. Ele pede a parte da herança que lhe cabe, uma herança que ele só tinha direito de receber quando o pai morresse. Mas o seu pai, para não lhes impor, para não obrigar ele a ficar em sua casa, ele tira ali a parte que lhe cabe da herança e ele entrega nas mãos daquele filho. E ele então parte, ele pega aquela parte da herança e ele parte, ele vai para o mundo. Na casa do pai ele tinha tudo, mas ele queria conhecer o mundo. Ele queria saber como era o mundo. Afinal de contas, desde quando ele nasceu, que ele estava na casa do pai, tinha amor, tinha carinho, tinha tudo que ele precisava, mas ele queria conhecer o mundo. E ele vai, ele viaja com muito dinheiro, lá se junta um bando de pessoas que se dizia o amigo deles, né? Que se dizia o amigo dele, amigos dele. E eles começam ali a se aproveitar dele, e ele acaba gastando todo o dinheiro dele em farra, em bebida, com mulheres, que é exatamente o que, né, as pessoas que estão no mundo faz, principalmente quando sai da casa do pai. Né? Esta parábola é para quem um dia esteve na casa do Senhor e saiu. E ele começa lá: não, eu estou achando ruim na casa do pai, eu vou para o mundo. Foi o que ele fez. Lá ele gastou tudo o que ele tinha. Depois que ele gastou toda a riqueza dele, tudo aquilo que ele tinha ganhado do seu pai, antes dele sair, todos abandonam ele. E ele começa a passar fome, ele já não tem mais o que vestir, ele já não tem mais o que calçar e amigos ele não tem. Afinal de contas, ele nunca teve, ele só queria o que ele tinha. E então ele procura um meio de sobreviver e o máximo que ele consegue arrumar ali naquela cidade é um trabalho para cuidar dos porcos, mas ainda assim ele estava passando necessidade, ainda assim ele estava passando fome, porque não era o suficiente. E ele começou a sofrer bem muito mesmo. E quando, em meio àquele sofrimento, ele começa a se lembrar da casa do pai. E ele começa a lembrar que na casa do pai ele tinha pão, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha carinho. Ele tinha o amor do seu pai e ali não tinha ninguém que o amasse naquela cidade. E ele se arrepende, ele começa a se arrepender, né? Ele começa a ver: nossa, o que foi que eu fiz? Eu saí da casa do meu pai, eu tinha tudo para vir para cá e agora estou passando fome, frio, sede, sem calçado, sem vestimenta.
Ele começou a se lembrar da casa do pai e ele disse: até os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, que estou aqui no mundo. Até os empregados de meu pai são bem tratados na casa dele. Tem comida, tem roupa, tem calçado. E ele disse: eu não vou continuar nessa situação, não. Eu vou voltar. Eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou pedir perdão a ele. Eu vou dizer que eu pequei contra ele, pequei contra Deus e vou pedir para que ele me faça pelo menos um de seus empregados, porque eu não sou digno mais de ser o seu filho, porque eu não soube valorizar o amor e os cuidados do meu pai. Saí da casa dele, troquei a casa dele pelo mundo e agora estou aqui perecendo no mundo. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. E ele vai. O pai provavelmente todos os dias ele olhava para o caminho, aguardando o retorno do seu filho. Quando num desses dias ele olha e ele vê de longe o seu filho voltando, as roupas rasgadas, os pés no chão, porque não tinha calçado, tinha perdido tudo lá no mundo. E ele, quando vê de longe o seu filho naquela situação, Jesus disse que ele corre e ele abraça o seu filho e ele chama imediatamente os seus empregados e ele diz: trazei roupas para o meu filho, porque a roupa dele estava rasgada. Trazei sandália e coloque nos pés dele, porque ele estava descalço. Trazei o anel e coloque em seu dedo, porque não tinha joia, não tinha nada. E ele disse: e aquele bezerro gordo que está guardado para uma ocasião especial, matem, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, porque o meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. E ele faz um grande banquete para comemorar ali o retorno do seu filho, porque ele retornou à casa do pai, porque ele sentiu saudades. E assim são aqueles que um dia saíram da presença do Senhor, está no mundo, passando necessidade, sem amor, sem carinho, já não tem mais nada. Anda triste, desanimado, de cabeça baixa, e esta tristeza no coração que é nada mais, nada menos do que a falta da presença do Pai. E este desânimo e esta tristeza que existe em teu coração nada mais é do que saudade da casa do Pai, porque você sabe que quando estava na casa do Pai era amado, era bem tratado. E no mundo você não tem esse amor, você não tem este tratamento. E é hora de avaliar a situação, como fez o filho pródigo. É hora de comparar a diferença de quando você estava na casa do Pai para agora que você deixou e foi para o mundo. E é hora de tomar a mesma decisão do filho pródigo, de retornar à casa do Pai, de pedir perdão a Ele, porque Ele aguarda o teu retorno. Ele irá te perdoar. Ele irá te dar vestes novas, calçados novos, e haverá festa, porque Jesus disse: há festa no céu por um pecador que se arrepende, e haverá festa no céu. Haverá festa na igreja e haverá festa no céu por causa do seu retorno. O Pai, Ele aguarda o seu retorno, mas é necessário você ser como filho pródigo, perceber o seu erro e dizer: eu pequei contra o meu pai. Quando eu saí da casa dele, quando eu troquei o seu amor, o seu carinho, os seus cuidados pelo mundo e nada, eu não tenho conseguido nada no mundo, porque o que é que o mundo nos oferece? O mundo não tem nada que preste para nos oferecer. O mundo não tem amor, o mundo não tem paz, o mundo não tem carinho por ninguém, porque as escrituras vai dizer que ele jaz no maligno. Por isso que todas as pessoas que estão lá vivem tristes, vivem depressivas, vivem ansiosas, vivem com medos e vivem com um vazio e não sabem que este vazio é a falta, é da presença do Pai, é a saudade da casa do Pai, onde era bem cuidado, onde era bem tratado. Então é hora de rever suas escolhas e de refazê-las e de retornar à casa do Pai, porque Ele te aguarda, porque o mundo
Ele não tem nada que preste para oferecer a ninguém. Se o mundo fosse bom, o filho pródigo não voltaria arrependido, de cabeça baixa, pedindo perdão ao pai. Ele teria ficado lá. Por que que ele voltou? Porque o mundo não foi bom, porque não havia amor, não havia sinceridade no mundo, não havia alegria, aquele amor, aquela paz, aquele cuidado que ele tinha na casa do pai. Foi por isso que ele retornou.